Você acha que fada é aquela criaturinha fofa com asas brilhantes espalhando pó mágico? Esqueça tudo isso. A verdade sobre as fadas vai virar sua cabeça do avesso. Essas criaturas roubavam bebês direto dos berços, deixavam pessoas completamente insanas. E podiam acabar com você apenas porque pisou no lugar errado na hora errada. Mas o que realmente são essas criaturas? Deuses caídos? Espíritos presos entre mundos? Respire fundo, porque o que você está prestes a descobrir vai destruir completamente a versão Disney que enfiaram na sua cabeça desde criança. A palavra fada não descreve apenas uma criaturinha fofa. É um termo gigantesco que engloba dezenas de seres completamente diferentes. Goblins de pele enrugada, duendes trapaceiros, trolls do tamanho de carvalhos, dragões cuspindo fogo, gnomos vivendo debaixo da terra. Todos eles fazem parte do mundo das fadas. Até o lendário rei Arthur enfrentou essas criaturas nas histórias medievais. E quase sempre saiu dessas batalhas por um fio. Essas criaturas não eram feitas de carne e osso como nós. Eram entidades espirituais. Seres que existiam numa frequência diferente da realidade. O folclore europeu as descreve como invisíveis na maioria do tempo, deslizando entre nosso mundo e o delas sem esforço algum. E viviam perto. Muito perto. Às vezes na mesma floresta onde você caminha. Dividindo o espaço conosco, observando cada movimento. O que tornava essas criaturas verdadeiramente aterrorizantes era seu domínio sobre magia natural e oculta. Poderes praticamente ilimitados. A habilidade mais perturbadora? Manipulação temporal. Imagine, você está caminhando pela floresta ao entardecer. Ouve música linda vindo de uma clareira. Vê luzes dançando entre as árvores. Curioso, você se aproxima e encontra criaturas belas festejando. Elas te convidam, você aceita, dança, bebe, ri. A noite passa voando. Quando finalmente decide voltar para casa, o sol está nascendo. Você sai da floresta, mas algo está errado. Muito errado. Sua casa não está mais lá. As ruas mudaram. As pessoas usam roupas estranhas. Você pergunta que dia é hoje e descobre que se passaram 100 anos. Sua família morreu décadas atrás. Seus amigos viraram pó. Tudo que você conhecia desapareceu enquanto você dançava por uma única noite. O contrário também acontecia. Pessoas presas no reino das fadas por séculos, apenas para descobrir que no mundo humano passou um único dia. O tempo lá não segue nossas regras. Aqui está a verdade nua e crua. As fadas podiam ser benevolentes, mas na esmagadora maioria dos casos eram perigosas, imprevisíveis e cruéis sem necessidade. Elas materializavam e desmaterializavam quando bem entendiam. Transformavam suas aparências num piscar de olhos. E podiam matar você simplesmente assim, sem aviso, sem motivo aparente. Mas de onde veio esse termo? Essa é uma questão que intriga estudiosos há séculos. Ninguém tem certeza absoluta. Uma trilha leva até Homero, o poeta grego. Outros sugerem que veio da última sílaba de ninfa. Tem quem rastreie até o hebraico antigo. Mas a teoria com mais força hoje te leva numa jornada do Oriente Médio até a Europa. Os Peri, espíritos alados da mitologia persa. Criaturas etéreas que voavam pelos céus do antigo Irã. Durante as cruzadas, guerreiros europeus marcharam até a Terra Santa. Lá encontraram povos que falavam árabe. E aqui entra um detalhe linguístico fascinante. O árabe não possui o som de P. Então os falantes substituem por F. Quando os cruzados ouviram histórias sobre os Peri, seus ouvidos captaram Feri por causa dessa mudança fonética. Esses guerreiros voltaram para casa. Trouxeram as histórias nas bagagens. E dessa palavra nasceu fairy em inglês. Em português a etimologia segue outro caminho. Provavelmente de fatum, latim para fado ou destino. Isso faz sentido perfeito quando você entende que essas criaturas mexiam com destinos e alteravam o curso completo de vidas. As origens das lendas em si têm pelo menos 3 teorias principais. A primeira é quase histórica. Povos conquistados que se refugiaram em cavernas e montanhas. Durante o dia, escondidos. Durante a noite, ataques relâmpago. Apareciam do nada. Matavam. Desapareciam sem rastro. Os conquistadores, incapazes de explicar esses ataques fantasmagóricos, criaram histórias de seres sobrenaturais.
A segunda teoria sugere que as fadas são versões rebaixadas de antigos deuses. Divindades que perderam poder conforme novas religiões tomaram conta, transformadas em espíritos da natureza, dríades das árvores, ondinas das águas, ninfas gregas, elfos nórdicos. Todos começaram maiores, mais poderosos. Mas quando o cristianismo varreu a Europa, esses deuses encolheram, se esconderam, viraram folclore em vez de religião. A terceira teoria é a mais sombria. As fadas são espíritos dos mortos, ancestrais presos entre mundos. Essa visão coloca o reino das fadas literalmente debaixo da terra. Túmulos, catacumbas, lugares onde os mortos residem. Essa teoria explicaria as descrições mais perturbadoras. Chifres brotando da cabeça, cascos fendidos, corpos extremamente peludos, características que depois foram todas atribuídas ao diabo. Então, como essas criaturas realmente eram? Esqueça tudo que você viu em filmes infantis. O apelido povo pequenino sugere que a maioria era genuinamente pequena, do tamanho de insetos até o tamanho de crianças humanas. Leprecãos irlandeses, trasgos espanhóis, duendes de toda parte, gnomos vivendo debaixo da terra, e viviam vidas surpreendentemente normais. Trabalhavam em ofícios, batalhavam entre si, formavam famílias. O problema começava quando interagiam com humanos. Essas interações eram completamente imprevisíveis e roubavam bebês, os changelings. Talvez a lenda mais perturbadora de todas. Você tem um bebê recém-nascido, coloca ele no berço, vira de costas por 10 segundos. Quando olha de novo, algo está errado. A criança parece diferente, porque não é mais sua criança. É uma fada deixada no lugar. Mas aqui está a verdade sombria por trás dessa lenda. Quando crianças nasciam com deformidades ou deficiências, famílias antigas precisavam de uma desculpa. A lenda do Changeling oferecia essa desculpa. Não era realmente seu filho. Era uma substituta deixada pelas fadas. Quando você pensa fada hoje, imagens específicas surgem. Tinker Bell, a fada do dente, a fada madrinha. Essas imagens não são completamente falsas. Fadas podiam assumir essas formas delicadas e belas, mas também podiam ser horrores absolutos. Goblins com pele que parece couro velho, dentes podres, olhos que brilham vermelho no escuro. Banshees que anunciam morte com gritos que congelam seu sangue. Trolls maiores que casas. Mas independente da aparência, todas compartilhavam certas características. Eram obcecadas por música, por canto, por dança, por festas que duravam noites inteiras. Também adoravam roubar, especialmente de humanos, comida, ferramentas, joias. Pregar peças era praticamente um esporte para elas. Azedavam leite, embaraçavam crinas de cavalos, escondiam objetos importantes. Existia um ditado que todos conheciam: nunca magoe o povo das fadas, porque a vingança deles era desproporcional e inevitável. Mas o lado oposto também existia. Fadas ajudando humanos com generosidade surpreendente. Davam moedas de ouro, ensinavam ervas curativas e pediam quase nada em troca. O reino das fadas, Fairyland, não existe no nosso plano de realidade. Fica separado, escondido, localizado embaixo da terra segundo algumas histórias, no fundo de lagos segundo outras. Uma dimensão paralela sobreposta à nossa. Na mitologia celta, esse reino se conectava com Avalon, aquela ilha mítica onde o rei Arthur foi levado após sua última batalha. Nesse mundo, coisas ruins simplesmente não aconteciam. Não havia envelhecimento. Morte não existia. Tempo era uma sugestão, não uma lei. Governando tudo isso, uma rainha. Poder absoluto. Beleza devastadora. Crueldade casual. Algumas versões sugerem que até essa rainha respondia ao diabo, que ela tinha pactos com ele. Aqui está uma história que vai virar sua cabeça. Deuses se transformando em fadas. Os Tuatha Dé Danann. Os deuses da mitologia irlandesa. Tão poderosos quanto Zeus e Odin. Governavam a Irlanda como divindades supremas. Quando chegaram na Irlanda, varreram os habitantes anteriores facilmente. Depois enfrentaram os Fomorians, gigantes monstruosos que emergiam do oceano. A guerra foi brutal, mas os Tuatha Dé Danann venceram. Então chegaram os Milesianos, humanos, mortais comuns. Uma batalha entre deuses e homens deveria ser piada. Mas os Milesianos tinham Éire,
Uma deusa que escolheu o lado dos mortais. E o impossível aconteceu. Os humanos venceram. Expulsaram os Tuatha Dé Danann da superfície da Irlanda. Forçaram os deuses para baixo da terra. Cada deus recebeu um Sidhe. Colinas mágicas que serviam como portais. Por fora pareciam apenas montes de terra. Mas por dentro, eram palácios magníficos. E assim, deuses viraram fadas. Poder diminuído, mas não destruído. Leprechauns. Talvez as fadas mais reconhecíveis instantaneamente. Pequenos homens irlandeses entre 30 e 50 centímetros. Barbas longas. Vestem verde ou vermelho. Sempre com chapéu. Sempre fumando cachimbo. São sapateiros. Fazem sapatos perfeitos. E juntam ouro. Moedas guardadas em potes que escondem no fim do arco-íris. A lenda diz que se você capturar um, ele tem que te dar 3 desejos. Mas Leprechauns são mestres supremos de trapaça. Mesmo capturado, ele vira o jogo. Banshees. Se você vê uma Banshee, você vai morrer. Não talvez. Com certeza. Cada grito dela marca um dia restante de vida. Ela grita 5 vezes, 5 dias. Grita apenas uma vez, essa noite. Ela aparece em 3 formas. Jovem e bela. Adulta e maternal. Velha e decrépita. Sempre com capa cinza ou preta. Mortalha esfarrapada. Às vezes lavando roupas num rio. Mas são suas roupas. Sujas do seu sangue. Do futuro próximo. Rosto pálido como neve. Branco como mármore. E cabelo negro profundo como poço sem fundo. Ou vermelho flamejante como fogo. Ouvir uma Banshee à noite era sentença de morte. Ver uma era confirmação. Então aqui está a verdade sobre fadas que ninguém te contou. Não são criaturinhas fofas. São complexas, poderosas, perigosas. Foram deuses que caíram, espíritos que persistiram, lendas que se recusaram a morrer. A Disney transformou essas criaturas em mascotes inofensivos, removeram os dentes, tiraram as garras, mas as histórias originais lembram. Os celtas lembravam. Advertências passadas de geração em geração. As fadas existem na fronteira entre o que conhecemos e o que tememos. Entre explicável e místico. Entre seguro e perigoso. Elas representam tudo que a civilização tenta eliminar, mas nunca consegue completamente. O selvagem, o mágico, o imprevisível. E talvez seja por isso que essas histórias persistem, porque em algum nível profundo, sabemos que o mundo é maior e mais estranho do que admitimos. As fadas eram o nome que nossos ancestrais davam para esse mistério, para aquela sensação de ser observado numa floresta vazia, para aquela luz piscando entre árvores que desaparece quando você olha diretamente. Elas eram e são a personificação do desconhecido. E enquanto o desconhecido existir, as fadas nunca morrerão completamente.